Olá, concurseiro, eu sou o professor Messias Soares. Vamos resolver uma sequência de questões de raciocínio lógico e de matemática da banca FGV, tá? Então são questões, inclusive agora de 2024. Bora trabalhar aqui em cima das questões? Então vamos lá. Gente, olha só. Primeira diz assim: uma turma é composta por 40 alunos, dos quais 12 gostam de matemática, mas não de história. 19 não gostam de matemática. A quantidade de alunos dessa turma que gostam simultaneamente de matemática e de história é igual a quanto? Bom, olha só, gente. Para começar, a gente vai admitir, tá, que todos os 40 alunos dessa turma ou gostam de matemática ou gostam de história, ou seja, gostam de pelo menos uma das duas. Não tem assim aquele que não gosta de nenhuma. Então a gente vai partir dessa ideia aí, tá bom? Então, gente, diante disso, bora fazer o seguinte. A gente vai criar aqui, ó, o conjunto daqueles que gostam de matemática, vamos chamar de M, e o conjunto daqueles que gostam de história, vamos chamar de H. Então, diante das afirmações, gente, bora fazer o seguinte, ó. Diante das afirmações, a gente vai fazer assim. 12 gostam de matemática, mas não gostam de história. O que significa esse mas não gostam de outra coisa, mas não do outro? Faz parte de um, mas não do outro. É porque ele é exclusivamente daquele que ele declarou, tá? Então, olha lá. 12 gostam de matemática, mas não de história, significa o quê? 12 gostam somente de matemática. Então, aqui a gente vai registrar da seguinte maneira, ó. Nessa região, a gente vai ter os 12, ó, que gostam de matemática. Quem gosta de matemática somente está aqui, ó. Por quê? Porque ele não está dentro do conjunto história, tá? Daí vem o outro, ó. 19 não gostam de matemática. Bom, é a mesma ideia. Quem não gosta de matemática, no caso, gostará de história. Vamos lá. Quem está aqui gosta de matemática, então eles não podem estar aqui. Quem está aqui, ó, gosta de matemática e também gosta de história. Então vejam, quem está aqui, para o que declara, gosta de matemática. Então não serve, porque ele quer os que não gostam. Logo, eles estarão nessa região aqui, ó. Tá? Então eu tenho 19 que gostam de história aqui, ó, mas eles não gostam de quê? De matemática. Então, não fazer parte de determinado conjunto é estar fora daquele conjunto, beleza? Bora seguir agora. A quantidade de alunos dessa turma que gostam simultaneamente, olha aí, simultaneamente. Gostar simultaneamente de quê? De quê? De matemática e história. Ou seja, gosta ao mesmo tempo, gosta de ambos. Gosta de matemática e gosta de história. Então seria aqui o nosso xizinho, bem aqui, ó, tá? Porque quem está aqui gosta de matemática, quem está aqui gosta de história, beleza? Pronto, gente, vamos lá. A questão ficou muito simples, pelo seguinte, olha só. São 40 ao todo, né? São 40 ao todo. Então eu tenho que esse x mais esses 12 mais esses 19 vai dar um total de quê? De 40 alunos. Não é isso aí? 40 alunos. Então pronto, ó. Somou aqui 12 com 19, gente, vai dar 31. Como o total é 40, então se eu tenho 31, ainda faltam quantos? Faltam 9. Então, esses 9 aqui são os que gostam de matemática e de história. Gostam o quê? Simultaneamente. Portanto, aqui a gente vai ter a letra D como a alternativa correta. Beleza, gente? Bora fazer outra. Em um sistema de unidades, um clock é igual a 12 cliques. E um blong vale 10 cliques. Muito bem. Aí ele diz, logo, um blong meio equivale a quanto? Observe na alternativa imediatamente, né, que um blong meio equivale a determinada quantidade de quê? De clocks.
O detalhe é que o BLONG eu tenho relativo a cliques, tá? Eu não tenho a clock, mas eu tenho a relação entre clique e clock. Então eu quero saber quem que eu posso botar no lugar do clique, mas em função de quem? Do clock, tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Vamos começar assim, ó. Clock, né? Clock e clique. Vamos fazer aqui um negócio bem bacana. Dá para fazer direto, mas vou organizar para você, ó. Um clock vale o quê? 12 cliques, ok? Um clique vale quantos clocks? Né? Um clique vale quantos clocks? Então a gente só precisa fazer essa proporção aqui, tá? Então aqui eu tenho, ó, 12 vezes x, é só fazer a propriedade fundamental, né? Cruzar aqui multiplicando, e 1 vezes 1 que dá 1. Logo x é igual a 1 sobre 12, tá? Então, nós temos aqui a quantidade de clocks relativos a um clique, tá? Então, um clique, vamos botar isso aqui para você ter essa anotação. Um clique é 1/12 do clock, tá? 1/12 do clock. Pronto. Aí vai ficar legal agora montar outra parte, porque eu tenho que um BLONG vale 10 cliques. Então, atenção. Se um BLONG vale 10 cliques, deixa eu marcar isso aqui, ó. Vamos começar por aqui. Se um BLONG vale 10 cliques, um BLONG e meio, né? Um BLONG e meio equivale a quê? A 15 cliques. Por quê? Vamos lá? Só fazer a relação aqui, ó. Um BLONG 10, meio BLONG, metade, né? Metade do BLONG, metade do que ele corresponde. Então vale 5. Então um BLONG meio é quanto? É 10 mais metade de 10, que vai dar 15. Beleza? Então, gente, um BLONG e meio, um e meio BLONG no caso, para a gente fazer o fechamento aqui logo, ele vai valer 15 vezes o valor do clique. Ou seja, 15 vezes 1/12, que é o quê? 1/12 do clock. Pronto, ó. Aí você vai ter 15 sobre 12, tá? Aqui multiplicou, vai dar 15 sobre 12. Se você quiser, simplifica tudo por 3, né? Por 3 aqui, ó. Vai dar 5 e vai dar 4. E aí, fazendo uma continha ali no cantinho do papel, você vai chegar no valor de 1,25, beleza? Tá? Então, revisa aqui, ó. Um BLONG vale 10 cliques. Um e meio BLONG é 10 cliques mais metade dos 10 cliques, ou seja, 15 cliques, né? 15 cliques. Pronto. Então, um e meio BLONG vale 15 vezes o valor do clique. Ou seja, a gente viu aqui, ó, que um clique vale quanto? 1/12 do clock. Então, é 15 cliques, então são 15 vezes 1/12 do clock, no lugar do clique. Aí é matemática, né, básica e tal. Simplificou, né, por 3, deu 5/4, dividiu 5/4, deu 1,25. Então, ali, dentre as alternativas possíveis, somente a letra B é que satisfaz a alternativa, né? Aliás, a questão. Beleza? Então tá aí, gente. Mais uma questão muito boa, alertando que a FGV gosta de vez em quando de fazer questões assim, né? Com termos que às vezes não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Então, uma dica que a gente pode até usar é, eu posso, por exemplo, dizer que clock é A, que clique é B e que BLONG é C, tá? E aí depois eu faço a minha tradução de volta para marcar na alternativa correta, tá bom, gente? Bora fazer mais questões. Olha só. A terceira vai dizer assim, ó. Em um retângulo ABCD, P é um ponto sobre o lado AB,
entre os pontos A e B. Aí diz, a razão entre as áreas do triângulo PCD e do retângulo ABCD é igual a quanto? Né? Nessa hora, a galera que tem um vício no número, no cálculo, fica agoniado. Por quê? Porque não tem número nenhum aqui, tá? Então, a coisa é totalmente o quê? Teórica, tá? Então, atenção agora, gente. Bem aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai... Vou só verificar aqui se a gente consegue uma cor legal para a gente trabalhar isso, tá? Vamos lá então, só um momentinho. Prontinho, agora. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui um retângulo, tá? Vamos botar esse retângulo aqui. E esse retângulo é o retângulo A, B, C, D, tá? E como diz o problema, a gente tem um ponto P, ó, que é um ponto sobre o lado AB. Então veja, o lado AB é este aqui. Ele não diz onde que tem que estar o ponto, só diz que tem que estar entre A e B. Então pronto, a gente pode marcar qualquer lugar e indicar que ali é o ponto P, beleza? Prontinho. Aí ele vem, ó, a razão entre as áreas do triângulo PCD. Opa, peraí que não tem triângulo PCD ainda, né? Não tem um triângulo PCD, mas vai ter. Ó, é só você pegar de P até C e de P até D, né? Aí você monta então o triângulo PCD, tá? E aí ele quer a razão entre as áreas. Espera aí, então. A área de um retângulo, bora aqui. A área de um retângulo é base vezes o quê? A altura. Né? Base vezes a altura. E a área de um triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2, né? Então essas são as fórmulas para retângulo e para triângulo, correto? Aí vem um detalhe, gente. Dá uma observada no seguinte. Tanto para o retângulo quanto para o triângulo, esta aqui, ó, é a base, né? Esta é a base. Vamos chamar de Bzinho, tá? Então aqui, ó, triângulo PCD, base aqui, ó, essa é a base. B, chamei de Bzinho, tá? Aí nós temos aqui agora para o triângulo, olha aí, uma altura H, né? Uma altura H. Prontinho. Essa é a altura, ok? Qual é o detalhe, gente? É que essa medida aqui, ó, a altura do triângulo, é a mesma que está aqui, ó, de A até B. Ela também é a altura. Na verdade, ela também é a altura. Resumindo a história, a área do PCD, vamos lá, é base vezes a altura dividido por 2, né? Base B vezes a altura H dividido por 2. E a área do ABCD, que é do retângulo, é o quê? Base vezes o quê? A altura. Ok? Tá aí, ó. O que que acontece então, gente? Se você observar bem, aí que vem o lado prático da coisa, você vai observar que esse BH aqui, tá? Esse BH bem aqui, ó, é o mesmo que está aqui, né? E que, portanto,
a área do triângulo PCD é a metade da área do retângulo ABCD. Pronto. Então, poderia dizer que a razão é o quê? Metade, né? A área do PCD é metade da área do ABCD. Não, professor, estou na dúvida. Como é que eu faço? Você vai montar a fórmula. Razão, pronto. Entre quem? O triângulo, tá? Deixa eu até mudar isso aqui, que é uma notação diferente. Ó, vamos tirar aqui. Ficaria a razão entre a área do triângulo e a área de quem? Do retângulo. Tá? Então, a área do triângulo e a área do retângulo. Sendo que você aqui, ó, cancela BH com BH, né? Se eu anotar ao pé da letra, ficaria assim, ó, 1 sobre 2 e embaixo 1. Ou seja, quanto é meio dividido por 1? É o próprio meio. Então, foi o que eu falei agora há pouco. Né? A razão é o quê? Como o triângulo é metade, né? BH sobre 2, ó, do BH, então é metade do retângulo, então a razão é 1 para 2. Né? Quando o triângulo tiver uma parte, o retângulo vai ter o quê? O dobro, vai ter duas partes. Tá? Quando o retângulo tiver determinada parte, o triângulo vai ter metade dela, porque ela é metade da área. Beleza? Então, probleminha relativamente simples, gente. Tá? Não precisa de fórmula, perdão, não precisa de número, né, para você resolver a questão. Basta a noção do quê? Da fórmula, das áreas, da disposição dos elementos no gráfico, né, para você poder fazer a comparação e estipular depois como se monta aqui a razão, né, em que ordem se monta a razão. Beleza, gente? Está aí a questão 3 e vamos fazer mais questões aqui. A próxima, gente, ela é bem interessante, tá? Tem como resolver assim, sem emoção, que é muito trabalhoso, e tem com emoção, que é mais ou menos como a gente vai mostrar para vocês, tá? Vamos ao texto. Em uma caixa há 10 bolas, sendo 4 brancas e as demais vermelhas. A soma da massa de uma bola branca com a massa de uma bola vermelha é 125 gramas. Sabe-se que bolas de mesma cor têm a mesma massa. Ok. Se todas as 10 bolas juntas têm 600 gramas, a massa de uma única bola branca é igual a quanto? Perfeito, gente. Bora fazer o seguinte. Bora anotar logo isso aqui, ó. O começo diz o seguinte, aliás, no começo não. Diz bem aqui, ó, a soma da massa de uma bola branca com uma vermelha é 125, né? Então, eu vou anotar isso aqui, ó. Uma branca, vou pegar as iniciais. Branca mais vermelha dá 125. Pronto. E as 10 bolas juntas têm 600 gramas. Vejam, são 10 bolas, sendo que 4 são o quê? Brancas. Então, vamos lá. 4 brancas mais, aí como são 10, as 6 vermelhas totaliza 600 gramas, né? 600 gramas. Então, formou um sisteminha básico aqui. E aí, como é que resolve? Bom, sistema, gente, se perguntar só sobre uma variável, você tem que tentar ser o mais objetivo possível. Então, vamos tentar. Eu estou querendo que a cor da bola, né, a massa calculada, seja sobre quem? A bola branca. Então, eu vou tentar direto calcular a bola o quê? Branca, beleza? Para isso, gente, atenção agora. Eu vou multiplicar tudo aqui, ó, por 6. Por quê, professor? Vamos lá. Porque aí, ó, vou até anotando e explicando ao mesmo tempo. Porque eu vou fazer assim, ó. Só um detalhe, eu posso multiplicar ou até dividir pelo número que eu tiver com vontade de dividir, ou multiplicar, tá? Isso vai de acordo com a minha vontade. Na verdade, é de acordo com aquilo que é mais prático para resolver. Então, no mesmo tempo que eu estiver montando aqui, eu vou te explicar por que do 6. Quando você multiplica ou divide por um valor,
O próximo passo é jogar este valor multiplicando cada parcela. Então, você vai ter aqui, ó, 6 vezes B, 6B. 6 vezes V, 6V. Tá? Bem aqui mais, ó. E 6 vezes 125, aqui, gente, vai dar 750. Atenção, eu vou repetir aqui o outro para eu fechar a explicação que eu havia falado agora há pouco. Então, gente, olha só. Por que eu multipliquei por 6? Porque eu olhei aqui na outra equação, bem aqui, o motivo está bem aqui, ó. Como eu quero a branca, eu vi que a vermelha aqui, ó, tem um 6. Então, vou bem aqui e jogo 6. Professor, se tivesse um 3 aqui, o que eu faria? Joga um 3 bem aqui. Certo ou não? Aí é o seguinte. Nesse momento, eles ficam iguais, ó, exatamente iguais. Então, por que eu fiz isso? Porque eu posso subtrair as duas equações. E professor, já ouvi falar em somar. Pode subtrair? Pode, gente. Existe a propriedade para as 4 operações fundamentais. Porém, o clássico é usar a adição. Tá? Raramente se usa o quê? A subtração. Mas você pode fazer. Ah, professor, e se eu não fizesse isso, o que eu poderia fazer? Por exemplo, tá? Tem várias hipóteses. Mas vou dar uma aqui que é um pouquinho mais simples. Você podia pegar essa aqui agora, ó, e multiplicar por menos 1. Igual eu multipliquei por 6 aqui, ó. Por quê? Quando eu multiplicar por menos 1 aqui, ó, bem aqui vai ficar, ó lá, menos 1 com mais 6 vai ficar menos 6. E aí você, no método da adição, vai poder fazer 6, né, mais 6 com menos 6. Aí pronto, né? Elimina a variável, vai ficar só a bola branca lá, tá bom? Então aqui, em vez de eu multiplicar por menos 1, eu já vou subtrair, tá? Então aqui quanto é que vai dar? Ó, 6B menos, ó lá, menos 4B vai dar 2B. 6V menos do 6V, né, como se eles fossem o que aqui? Simétricos. Então, zerou. E isso é igual a 750 menos 60, que dá 150. Pronto. Ó. Quase resolvido. Ó. O B vai ser igual ao 150. Ó como ficou o 2 lá. Ele vai passar o quê? Dividindo. Portanto, B é igual a 75. Portanto, cada bola branca lá pesará, né, terá a massa, aliás, de quanto? De 75 gramas. E aí você já escolhe a letra B de bola. Prontinho, ó. Tá aí a questão número 4. E vamos fazer a última desse bloco, tá? Que é uma questão da parte de tratamento da informação, né? Muito usado esse termo hoje, mas num termo geral é a estatística. Considere a amostra de 5 valores, 7, x, 3, 12 e 3. Sabe-se que a mediana dessa amostra é igual a 6. A diferença entre a média e a moda dessa amostra é igual a quanto? Então, gente, bora ver essa questão, que é uma questão boa para a gente dar uma revisada aqui em alguns temas, né, dentro da parte de estatística. Aqui, gente, falando especificamente das medidas de posição, tá? Média, moda e mediana. Então, bora falar um pouquinho disso. Gente, primeiramente o seguinte. Aqui a questão está informando que a mediana, tá? Mediana vale 6. Então, gente, preste bem atenção. Mediana é o termo central dos dados em rol, tá? O que acontece? Se a quantidade for ímpar, aí beleza, é o termo do meio, tá? Agora, se a quantidade for par, você vai fazer uma média dos dois termos do meio, dos dois dados do meio, certo? E aí o que acontece? Observem que aqui a quantidade é ímpar. E como eu disse, se é ímpar, a mediana é o termo do meio. E se ele está dizendo que a mediana é 6 e ele não aparece aqui, ó, é porque esse x vai valer 6, beleza? Então, gente, olha lá, x vai valer 6. E o número de elementos, número de termos, o número de termos, número de dados, a frequência é 5, ou seja, o número de elementos que aparece aqui nessa
distribuição. Beleza? Então, gente, olha só, organizando vai ficar assim, ó. Vamos colocar em rol, vamos colocar em ordem, né? Vai ficar assim, 3, depois o 3 de novo, aí vem o 6, que é a mediana, o 7 e, por fim, o 12, ó. Então, a mediana, olha lá, o termo central dos dados em rol. Como eu falei, se é ímpar, tem que ter um termo no meio, um valor já determinado que vai representar a mediana. Então, se o problema diz que 6 é a mediana, é porque 6 é o termo que vai estar no meio. Repetindo mais uma vez, porque a quantidade de dados é ímpar, tá? Muito bem, gente. A partir daí, bora para o que o problema pede. O problema está pedindo o quê? A diferença entre a média e a moda. Logo, eu tenho que calcular os dois, né? Tanto a média quanto a moda. Daí o seguinte, bora para a moda, que é mais fácil, né? Aqui, no caso, ela está mais fácil. O que é a moda? A moda, gente, é o termo ou dado de maior frequência, aquele que aparece mais vezes naquela distribuição. Então, observem que o 3 aqui, ó, ele aparece 2 vezes, portanto, mais vezes que os demais. Portanto, a moda é igual a quanto? 3. Cuidado, a moda não é o maior valor, tá? A moda é quem aparece mais. Então, como o 3 apareceu mais, ele é a moda, ok? Daí vem a média. A média, gente, o que é a média? A média é a soma dos dados dividido pelo número de dados. Portanto, eu vou fazer isso aqui, ó. 3 mais 6, né? Mais 6, mais 7, mais 12. Pelo número de dados. Veja, eu somei todos os dados. Pelo número de dados, são 5 dados, né? O N vale 5 aqui, ó. São 5 elementos aqui na distribuição, ok? Então vamos lá, agora é cálculo, né? Somando toda essa galera aqui, gente, vai dar 31, né? 31, dividido aqui por 5. Prontinho, ó. Dividido por 5, tá? Então, 31, somando todos os dados ali, dividindo por 5, gente, isso aqui vai dar 6,2, tá? Então, nós temos aí o valor da média e aqui o valor da moda, tá? Então, agora a gente vai fechar. O problema está pedindo, vamos lá, a diferença entre quem? A média e a moda. Então, a média menos o quê? A moda. A média deu 6,2, a moda deu 3, subtraindo, bonitão, né? Aqui a resposta, ó, 3,2, né? Então aqui você fica com a letra C. É a solução, portanto, da nossa questão número 5. Muito bem, gente. Então fizemos aqui um bloco de questões da FGV, tá? São questões aí bem atualizadas, questões aqui do ano de 2024 e que vai com certeza, né, somar aí para te colocar na cara do gol para chegar na aprovação. Beleza, gente? Então aproveito, peço que curtam aí o nosso vídeo, se inscrevam no canal e principalmente ativem o sininho, que é para você ser avisado de novos vídeos, né? Sobre a FGV ou sobre outras bancas também de seu interesse. Legal, gente? Então, um grande abraço, bons estudos.